No livro de João, no capítulo 15, versículo 16, o próprio Jesus falou nesse versículo que não somos nós que escolhemos aceitá-lo. Pelo contrário, Ele é que nos escolheu. Ele diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E no versículo 19, ele diz: e mais, ele disse que nós não somos desse mundo, porque desse mundo não somos, né? Então você veja como esse versículo é importante, esse versículo 16. Enquanto muitos irmãos ficam oferecendo Jesus como se ele fosse cafezinho, aceite Jesus, meu irmão, aceite, não sei o que lá. O próprio Jesus está dizendo aqui: não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Ou seja, Deus nos escolheu, nos colocou para fazer parte do seu plano, para nós darmos os nossos frutos, os nossos dons que Ele deu a cada um de nós, cada um tem, e que nós permaneçamos nessa obediência. Para quê? Para que tudo quanto nós pedimos a Deus, Ele conceder. Então, quando um cristão ele está em obediência e ele pede a Deus com fé, tudo lhe é dado. Mas se ele não está em obediência, nem adianta ele pedir. Não adianta. Deus só vai ouvir ou fazer se houver um propósito de Deus ali. Se não, sem obediência, ninguém verá o Senhor agir. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, está escrito: nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Só conseguimos algo de Deus através da obediência. É obedecer e ponto. Tem gente que diz: não, mas Deus entende. Porque Deus não entende, não. Deus quer obediência e ponto final. No livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 20, Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então veja o que é que Deus diz: que foi achado pelos que não procuravam. Quem era que não procuravam a Deus? Os gentios, que somos nós. E ele se revelou aos que não perguntavam por ele, que somos nós. Deus se revelou a nós através de Jesus. Enquanto que uma grande parte dos israelitas ainda não acreditam que Jesus é Deus, né? E nós já acreditamos e cremos nele de pronto. Os gentios, que ele não veio para nós, ele veio para os judeus e eles rejeitaram. Creram em Jesus Cristo somente os que são, crerão em Jesus Cristo somente os que são predestinados para a vida eterna. Confira isso em Atos, no capítulo 13, no versículo 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, só quem creu foram os predestinados. Só quem vai crer até o dia do juízo final são os predestinados.
Aqueles que não foram predestinados jamais crerão. Vão levar sempre a palavra de Deus na anarquia, as coisas de Deus na anarquia, deturpando, porque eles não foram postos para acreditar. No livro de João, capítulo 18, 37, Jesus disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, quem não é da verdade é da onde? Da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, Jesus disse que todo aquele que é da verdade ouve a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor, quando ele diz ouve a minha voz, é em obedecer. Não é entrar no ouvido e sair no outro, não. É ouvir e obedecer. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 26 e 27, Jesus diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É forte, né? Mas é verdade. No livro de Romanos, ainda no capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo diz que aos que de antemão conheceu, aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou. Mais uma vez a palavra predestinou. Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Predestinou ou não predestinou? Está escrito que ele predestinou ou não? Claro que está. Claro que ele predestinou, né? E além de predestinar, ele ainda nos glorifica. Nos finais dos tempos nós vamos ser glorificados juntamente com ele. Só se salvarão os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Doa a quem doer, mas é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos ver se é verdade no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27. Nela, na igreja, que somos nós, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Gente, tentem entender. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos com os nossos nomes arrolados nos céus. E nós vamos voltar para Jesus. No livro de Apocalipse, ainda no capítulo 13, versículo 8, está escrito assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Adorá-la-ão quem? A besta. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, existem pessoas que é a descendência do maligno, cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Eles não vão voltar para os céus. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 8, João continua com a visão. A besta que viste
era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Mais uma vez aqui, a evidência de um povo que não vai subir com Jesus. No livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, está escrito assim: nesse tempo se levantará Miguel. Que tempo é esse? Os finais dos tempos. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, todos nós que temos os nossos nomes arrolados nos céus, estamos com a nossa passagem garantida de volta para Deus. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, os discípulos, os apóstolos estavam lá, tudo feliz, conversando acerca de que eles expulsavam demônios e coisa e tal, e curava, e aí Jesus disse: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, é mais uma evidência de que só vai voltar para ele quem está escrito no livro da vida. Quem não está, não vai. Não adianta espernear, falar, dizer essa mulher está falando heresia, e falar o que quer que seja, porque só vai quem está escrito no livro da vida. Jesus disse: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E veja o que é que Jesus disse: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Oh, glória! Porque o que é ensinado aí em muitas igrejas, em muitos templos, o que é ensinado é que se pecar, Jesus apaga do livro. Aí a pessoa vai, se arrependeu e escreve de novo. Pecou de novo, apaga, vai para o inferno. Se arrependeu, volta para o livro. Não, não é assim não. Jesus é brincadeira. Está escrito no livro da vida, seu nome, tá? Edivânia Gomes de Souza, está escrito lá. Aí, se eu cometer um pecado, se eu matar uma pessoa, matei uma pessoa. Eita, mas eu matei, foi legítima defesa, não interessa, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar porque eu matei. Mas meu nome continua lá, escrito no livro da vida. Agora, aqui na terra, enquanto eu estiver na terra, eu vou pagar pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Eu matei, eu vou ter que enfrentar a justiça. Eu vou ter que enfrentar a justiça, se possível, e até presa. Porque eu tenho que ser responsável pelos meus atos. O que eu faço aqui é de responsabilidade inteiramente minha. Deus não mandou eu vir pra cá pra estar matando, pra estar fazendo isso aqui, roubando, adulterando, não. Mentindo. Deus não mandou eu vir pra cá pra isso. Ele mandou eu vir pra cá, mandou você vir pra cá, mas ele nos deu, um manual para nós seguirmos esse manual.
Então tá aí a palavra, a minha palavra. A minha palavra é a verdade. Eu só quero obediência. Então obedeça. Aí eu vou, adultero, eu vou e roubo, eu vou e mato. Eu estou errada. Então eu vou pagar pelos meus erros. Tem até uma passagem, um novo estudo que eu vou dar sobre a salvação eterna, que lá fala a respeito exatamente disso. Então, eu vou pagar como que é através do fogo. Eu vou ser salva, mas eu vou ser salva como que é através do fogo. É exatamente essa expressão que a Bíblia usa. Você salva como através do fogo. Como é isso? Vou ser salva, mas eu vou sofrer aqui na terra até o dia de eu ir embora, porque eu só faço besteira. Entendeu? Então aí aquela história dos talentos, que Deus deu talentos. É uma parábola que fala dos talentos. E quando o patrão volta, vai perguntar onde é que estão os talentos, que foi cada um. Se não me falha a memória, é mais ou menos isso. É o patrão, acho que a nomenclatura colocaram, acho que é isso. Ele volta e ele vai perguntar. Só que é tipificando Jesus, né? Quando ele voltar, ele vai perguntar: eu te dei 10 talentos. O que foi que tu fizesse com eles? Eu não tive coragem de usar os talentos, não. Eu fiquei com medo de se acabar e o senhor obrigado. E você, fez o que com o talento? Não, olha, eu fiz o seguinte, eu peguei uma parte, guardei, e a outra eu investi. E aí tá aqui o resultado. Então, essas atitudes que nós tomamos é quem vai determinar o tipo de galardão que a gente vai receber nos céus. Mas a gente está aqui e fazer as coisas erradas, a gente vai pagar aqui. A gente vai sofrer aqui. A questão de galardões, esse negócio de receber, que as pessoas dizem, não, mas e se eu fiz só o que era bom? Bom, se você fez só o que era bom, de boa. Quando Jesus voltar, que você subir juntamente com ele, vai receber os galardões que você tiver para receber. E não vai sofrer aqui na terra, porque você não fez nada de errado, você não desobedeceu. Agora, quem desobedece vai sofrer até o dia de Jesus voltar. E não tem como. Porque ele próprio diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum. É Deus quem diz. Quem é doido para dizer o contrário? Mas existem pregadores aí que pregam o contrário, para escravizar o povo, né? Cristo foi destinado, desde antes da fundação do mundo, para salvar unicamente os predestinados. Jesus, ele veio para salvar nós, os predestinados, os separados por Deus, para voltar para ele. Veja na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Veja que coisa linda é a predestinação. É a maior manifestação de amor entre Deus e os homens. A predestinação é a coisa mais linda do mundo. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 25, diz assim, Cristo amou a igreja de tal forma que entregou a sua vida. Vê que coisa maravilhosa.
No livro de Judas, no versículo 4, diz assim: homens destinados para a perdição, ímpios que fazem da graça de Deus libertinagem. Toda pessoa que nega a soberania de Deus já é condenada. Está escrito. Essas pessoas que vivem fazendo porcarice com a palavra de Deus, zombando das coisas de Deus, se até o dia do juízo final elas não tiverem o verdadeiro arrependimento, é porque não era de Deus. É porque é filho do maligno, é filho do diabo. E será condenado. Mas essas pessoas que estão no meio dessas outras, que são filhos de Deus, porque acontece, gente, de ter um filho de Deus, tá? No meio de outros, que por falta de conhecimento, acha até que Deus não existe. Isso não é terror da pessoa ficar... Não. Por isso que Jesus disse para a gente não julgar. Nós não podemos julgar ninguém, porque o julgamento vai vir de Jesus. Então essas pessoas que usaram crucifixo, fizeram um monte de porcarice na rua, coisa e tal, ali pode ter filho de Deus no meio. Infelizmente é a verdade. Por falta de conhecimento. Eu digo a você porque eu, quando era mais nova, quando eu não conhecia Jesus, eu disse que a Bíblia tinha sido o homem que escreveu, e joguei a Bíblia no chão, ainda pisei em cima. Veja, a rebeldia por falta de conhecimento. Então, a palavra de Deus diz para a gente não julgar. Nós não podemos julgar ninguém, porque só quem sabe quem é filho de Deus e quem não é o próprio Jesus. É admissível o filho dizer que não entende Deus, que existe um ser supremo, mas não tem certeza que o nome dele é Jesus, e por aí vai. Vários exemplos a gente tem, né? No entanto, é inadmissível alguém dizer que Jesus não existe e profanar o nome do Criador. Mas essas pessoas que transformam a graça de Deus em libertinagem, ela já é condenada, né? Mas é como eu disse, essas pessoas podem haver um arrependimento ainda até Jesus voltar. Ninguém sabe, né? Então não podemos julgar. Agora a palavra de Deus também diz que tais atitudes, pessoas que tais coisas praticam, a gente tem que ter cuidado, atenção, não ter amizade, não andar, não ter intimidade, né, com essas pessoas. Por quê? Porque primeiro você não vai se sentir bem com alguém falando do teu Deus, né? Primeira coisa. E segundo, que vai terminar o inimigo fazendo a sua cabeça e você caindo na fé. Então, vê que tem pessoas que praticam tais coisas, então se afasta. Pregou a palavra 1, 2, 3, 4 vezes, se afaste, porque você já jogou a semente. O florescer, o germinar é de Deus, não é seu. A sua função é dizer, é falar da palavra de Deus. Por isso que eu desabilitei os comentários nos meus vídeos. Por quê? Porque eu não estou aqui para discutir com ninguém ideias acerca da palavra. Não. Eu estou aqui para pregar o que está escrito aqui. Não segundo a minha axiologia. Não segundo estudos científicos. Não. Eu estou aqui para falar da palavra nua e crua que Jesus deixou aqui. Então, eu estou jogando a semente.
Quem vai fazer essa semente germinar é Jesus, não sou eu. Então não tem para que eu deixar comentários abertos para as pessoas estarem falando, discordando. Isso, eu não estou aqui para discordar ou não concordar com ninguém. A minha função aqui é pregar o que está escrito. Apenas isso. Amém? Então, abençoados do Senhor Jesus, não se deixe enganar por falsas doutrinas e vãs filosofias. Porque está escrito em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que o Senhor Jesus ilumine os olhos do teu coração e que a partir de hoje você procure ler mais a palavra e tentar entender mais a palavra. Ora a Deus, conversa com Ele, Ele vai sentir no teu coração o desejo de aprender mais dele. Amém? Fica na paz.